Incêndios voltam a preocupar moradores do Jardim Cristo Redentor, em Ribeirão. O caso mais recente foi criminoso e por pouco não atingiu casas vizinhas. A falta de políticas públicas colabora para que esses episódios se repitam por todas as regiões da cidade. A câmera de segurança de uma residência flagrou toda a ação que aconteceu na madrugada da última sexta-feira. Na filmagem, o homem já está agachado no canto direito da área. Ele ateia fogo no mato, vai até a moto estacionada do outro lado, coloca o capacete e vai embora. Os vizinhos acordaram desesperados, com um clarão e o cheiro forte de fumaça. Eu acho que é uma pessoa que não tem amor ao próximo. Amor ao próximo, não tem cuidado nem com ela mesma, porque acaba prejudicando ela também, isso daí, porque a gente que mora bem próximo aqui, quando acontece esse tipo de coisa, a gente sofre demais. São dias e dias com crise respiratória, eu tenho criança pequena que faz tratamento por causa disso e é uma luta. As marcas do incêndio estão no asfalto e também na vegetação. A área que pegou fogo fica em uma rua sem saída, bem ao lado de uma praça e também de uma reserva. O que piora ainda mais a situação é que ela está colada nas casas vizinhas. Se não fosse a rápida ação dos moradores, o muro dessa casa teria sido atingido. Eles têm lutado para impedir que a área se torne depósito irregular de lixo, mas muita gente já tem descartado materiais por ali. O pessoal tenta jogar entulho, lixo, móveis, as coisas, descartar aqui. E a pessoa que já tem o hábito de colocar fogo, tem gente que coloca fogo até em folha, varre e coloca fogo em folha, aí vê um pedaço desse com galho seco, folha seca, aí coloca fogo também. Precisava, ter uma fiscalização melhor para esse tipo de coisa. Esses episódios se tornaram recorrentes no bairro. Já são pelo menos 3 anos seguidos que a região é alvo de queimadas nessa época. O fogo atinge níveis tão altos que pode ser visto até de bairros mais distantes. Os moradores cobram mais fiscalização. Já aconteceu, de pegar fogo ali na reserva. É muito triste de ver, porque é uma área muito grande, tem muitos animais ali, sabe? E é triste. E fica difícil pra gente também, porque a qualidade do ar já está terrível. Precisa ter punição, porque esse tipo de coisa não pode ficar acontecendo. A gente sofre todos os anos, é a mesma coisa. Sempre tem gente fazendo umas coisas dessa aqui e a gente sofre demais com isso e não tem punição nenhuma, não acontece nada com eles. Eles vêm, fazem, vão embora e continua do mesmo jeito. Para o professor de Políticas Ambientais, Ribeirão Preto precisa de um melhor planejamento de uso e ocupação do solo. Na visão dele, a falta dessas normas é sinônimo de omissão. O setor público se omite ao não implantar áreas sociais nas áreas verdes públicas, áreas sociais nas áreas institucionais. E elas ficam ao Deus dará. Portanto, nós temos uma ação daquele cidadão que foi lá atear o fogo. E nós temos uma omissão do poder público em não implantar as áreas efetivamente e não fiscalizar. Portanto, essas áreas ficam com aquele que a gente chama de terrenos baldios, E aí a população entende que aquilo é lugar para jogar sofá, para jogar, etc. A não manutenção dessas áreas, com capins, etc., propicia fogo, propicia toda espécie de ocupação indevida. Provocar incêndio é crime previsto em lei e pode render pena de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Isso sem contar todo o prejuízo social e ambiental. Um ponto agravante de todo esse processo, que é a qualidade de vida daquela população, que além de não ter a área verde que deveria, além de não ter a manutenção daquilo que deveria, ainda tem de quebra um malefício enorme que é o incêndio. Para a população, saúde pública, risco, etc. Para a biota, vegetação e animais, eles não têm, costumo dizer, ticket de refeição. Aqueles que sobrevivem à queimada vão ficar sem lugar para ninhos, sem lugar para alimentação. E aí, como é que faz? Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão destacou que de janeiro a agosto, quase 60 autuações referentes a queimadas foram realizadas, 10 só no bairro Cristo Redentor. Garantiu que a Fiscalização Geral e a Guarda Civil Metropolitana trabalham em conjunto no combate à prática. E para repercutir toda essa situação, que é terrível, ainda mais nesse tempo seco que a gente está vivendo, acabamos de ver aí na previsão, hoje muito calor, com umidade do ar lá embaixo, está aqui o Dr. Jaime Bulos, advogado.
Uma ótima tarde, Jaime. Obrigado por nos atender mais uma vez. Chega a ser revoltante, né? A gente assistir um flagrante como esse. A pessoa colocando fogo nesse terreno, ela cometeu de fato um crime, né? É bom a gente deixar isso claro. Boa tarde, André. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sim, o que se verifica nessa conduta é uma conduta criminosa, porque você atear fogo em área verde ou mata ou vegetação é crime previsto em lei de crime ambiental, e a gente tem ainda um agravante, né? Porque se esse fogo causar perigo à população ou se estender para as casas, a gente está falando de uma outra tipificação criminosa, que está prevista no Código Penal com pena de 3 a 6 anos de reclusão. Então a gente tem um crime que pode ser tipificado pela lei de crime ambiental, mas também um crime tipificado pelo Código Penal. A gente sabe que às vezes as pessoas colocam fogo nessas áreas, num terreno que talvez não é nem perto da casa dele, né? Ele quer lá colocar fogo no mato, mas não mora nem ali perto. E aí o que acontece? Fica difícil porque não tem identificação. Nesse caso, tem até a imagem, né, de quem coloca esse fogo, ou seja, precisa esclarecer, saber quem é e punir essa pessoa. Porque na realidade falta a identificação do agente que pratica tais atos. E isso depende da administração ter meios para essa fiscalização. Mas também a gente incorre aí numa outra questão. Esses terrenos baldios, nos quais você muitas vezes não multa o proprietário desse terreno para que ele seja murado, essas áreas verdes que estão em lugares que não há conscientização da população e que acabam ateando fogo, e não só ateando fogo, mas também outros resíduos que podem dar ensejo a esses incêndios que não necessariamente podem ser causados efetivamente com a intenção de colocar fogo, mas que por descartes irregulares de outros resíduos acabam por ocasionar esses incêndios. Vamos falar um pouquinho da ação, né, da população. A população tem um papel importantíssimo nesse contexto, né, doutor? Seja não colocando fogo, seja prevenindo e seja denunciando também. Exato. Há uma necessidade de conscientizar a população de que incêndio é ato criminoso previsto com pena de reclusão, ou seja, se você for pego ateando fogo em qualquer área, você pode responder um processo criminal. Segundo, conscientizar a população de que aquilo prejudica todo o entorno. Não é só um dano ambiental, mas é uma crise sanitária, é uma crise de saúde, é um problema para aquele entorno, para aquela região, para a vegetação, para a fauna, inclusive para os moradores. A gente não pode se esquecer que o incêndio, a fumaça decorrente de um incêndio causa sérios problemas de saúde para aqueles moradores. E terceiro, a conscientização de que nessas áreas você não pode descartar de forma irregular e tampouco atear fogo. E a administração fazer a sua parte, que são políticas públicas de conscientização e educação da população e também de fiscalização efetiva, porque de nada adianta você ter uma lei de crime ambiental, você ter um código penal, se na prática você não tem efetividade na aplicação dessas leis, né? De um lado tem que ter a população ajudando e a prefeitura fazendo o seu papel também, né? Exato. Obrigado, viu, doutor Jaime, pela presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.